Olá, pessoal. Hoje nós estamos recebendo aqui na TV Oeste RJ uma figura pública que tem feito muita coisa bacana desde o tempo como vereador. E antes de mais nada, eu gostaria de pedir a vocês que continuem nos seguindo nas redes sociais, dê o seu comentário, dê a sua curtida, que daqui a pouquinho a gente está voltando. Olá, pessoal. A gente está de volta e, conforme a gente falou anterior, a gente vai estar recebendo uma celebridade pública, uma pessoa pública, é um advogado e tem feito muita coisa bacana aí pela causa animal. Vamos convidar aqui Marcelo Queiroz, por favor, candidato a deputado federal também. Bem, Braga, obrigado. Obrigado por tudo mais. Seja bem-vindo. O Marcelo Queiroz, ele foi vereador, graduado em advocacia, é advogado, tem suas qualificações também, que, logicamente, durante a nossa entrevista ele vai fazer as suas citações. E a gente gostaria de ouvir o Marcelo Queiroz falando um pouquinho da sua vida pública, contando um pouquinho da sua história. Tá? Por favor, Marcelo. Primeiro, Braga, é um prazer imenso estar aqui na TV Oeste RJ, uma super canal de comunicação, um canal que o Rio de Janeiro precisa. Falar que eu comecei no movimento estudantil da minha faculdade, eu fui presidente do Diretório de Estudantes da PUC, depois fui eleito vereador na cidade do Rio de Janeiro, fui secretário de administração nas primeiras gestões do prefeito Eduardo Paes, depois tive a honra de ser deputado estadual, onde eu tive a honra de conviver com muitas lideranças, talvez entre elas aqui um dos grandes amigos que eu me tornei, do Jorge Felipe Neto, aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Depois fui secretário de Meio Ambiente durante 6 meses do prefeito Crivella, onde eu tive a honra de recriar a Secretaria de Meio Ambiente. E, por fim, eu fui secretário de Agricultura do Estado, talvez a maior experiência que eu tive na vida, porque aí você cuida de 92 municípios, uma coisa totalmente diferente, cada município com uma realidade totalmente diferente da outra, mas eu sei que, obviamente, aqui o foco é na nossa Zona Oeste, e eu acho que a gente conseguiu realizar muita coisa durante esse período. O Marcelo, o deputado Marcelo Queiroz, ele também foi vereador, né? Fez bastante coisa, foi o vereador mais jovem eleito, não foi isso, Marcelo? Isso, na verdade eu fui eleito vereador, a gente fez bastante atuação, fez a lei ali do food truck, a gente começou o que hoje é a lei de incentivo ao esporte, muita coisa, mas ali eu ainda não tinha noção do que eu tinha conquistado. Depois eu fui secretário de administração da cidade, e aí talvez eu tive uma visão global, né? Para quem não sabe, na época, a Secretaria de Administração tinha 40 anos, aliás, eu acho que foi uma grande perda para a cidade a extinção da Secretaria de Administração, que é uma secretaria tradicional, fazia folha de pagamento, fazia concurso público, fazia o inquérito administrativo, fazia toda a parte de previdência, fazia todos os sistemas de eletrônicos, virtuais, informáticos da prefeitura através do IPLAN. Então, acho que ali a gente começou a entender o real valor ali de uma prefeitura, como funciona, e aí, de certa forma, eu também entender o que eu tinha como poder quando eu era vereador, quando fui deputado depois. Então, acho que ali foi a grande escola. Esse período todo que você passou, né? Não é isso? Não. Fazendo essa gestão pública, não é isso? Isso, acho que ali a gente aprende muito, né? A folha de pagamento, acho que talvez seja uma das coisas mais tensas na vida, né? Porque tem dia certo para pagar, se você tiver qualquer erro, o erro é fatal. Conversar com as categorias, eu acho que a gente conseguiu naquela época dar reajuste, conheci muito servidor público, eu acho que a valorização do servidor é fundamental para o Rio de Janeiro, a prefeitura tem esse quadro, e eu acho que agora a grande luta é a gente reproduzir no Estado, reproduzir no governo federal, a mesma política que eu tive quando fui secretário de administração da cidade. Você não buscou a reeleição, não é isso? Como Isso. vereador, né? Na verdade, a experiência era tão mágica, tão diferente, que eu preferi ficar ali administrando a cidade. Fui até o último dia do meu mandato, até na época, dia 31 de dezembro.
Mas acho que foi uma decisão muito acertada, porque eu acho que quando você sai para ser candidato, você tem que sair 6 meses antes, e aí eu acho que eu viveria muito pouco de uma secretaria tão importante para a minha formação. Você teve um problema, não é isso, de saúde, e você teve que ter o afastamento da vida pública, né? Pelo menos temporariamente, não é isso? Isso, né? Eu sou transplantado renal, é um orgulho imenso. Sou fã, a gente está aí passando por muita coisa, né? Acho que eu fiz 1 ano e meio de hemodiálise, eu entrei na fila da doação de órgãos, e aí minha mãe tentou me doar o rim, meu pai tentou me doar o rim, e foi um grande amigo meu de infância que acabou doando, então talvez uma das histórias mais incríveis aí, que só quem recebeu um rim de um amigo não é um amigo, né? É mais do que um familiar, mais do que um irmão, e a gente aprende muito nesse período. Fiz 1 ano e meio de hemodiálise, acho que foi uma época difícil da minha vida. Hemodiálise salva a vida de muita gente, mas é um tratamento, como vários outros, cansativo. É um tratamento, imagina eu com 31 anos de idade, querendo viajar, querendo curtir a vida, ter que ficar ali sempre 4 horas, 3 vezes na semana, exige ali uma metodologia, você não pode exagerar na comida. Então, graças a Deus eu não bebo, mas a gente tem que se controlar. E eu acho que foi uma experiência de vida que eu tive, e a gente agora luta muito por essa questão da doação de órgãos. Acho que nem todo mundo deve saber, mas uma coisa que eu sempre oriento as pessoas a avisarem seus familiares que querem ser doadores de órgãos. Quem decide hoje no Brasil se você é ou não doador de órgão na tua morte são seus familiares. Então é importante deixar esse recado aí para todo mundo que acompanha essa super emissora, esse super programa, que a gente tem que deixar avisado os nossos parentes que é doador de órgãos. E logo após, Marcelo, você criou um instituto, né, de pessoas, não é isso? Após a sua recuperação, não é? Isso, Braga, Precisou. a gente criou, chama GATO. Eu também sou do animal, as pessoas às vezes confundem, mas o GATO é o Grupo de Apoio ao Transplante de Órgãos. A gente brinca um pouco com aquela história que o gato tem 7 vidas, porque a gente consegue, com uma pessoa que venha a falecer, aproveitar até mais de 7 órgãos dessa pessoa, né? Então, assim, você vê que a vida se renova. E aí esse instituto tem um pouco a função de lutar por quem faz diálise, por quem faz transplante. Pra você ter ideia, Braga, eu sempre guardo na cabeça a minha história. Eu fiz diálise durante 1 ano e meio. Eu saí de casa às 5h45 da manhã, chegava na clínica às 6 horas da manhã, fazia 4 horas de diálise e voltava 15 minutos para minha casa. Então, no total, demorava cerca de 4 horas e meia, né, no tempo que eu saía de casa até a hora que eu voltava de casa e ia para o trabalho. E aí, na minha frente, uma senhora morava em outra cidade, essa cidade não tinha clínica, então as pessoas usavam a van da prefeitura. E aí a pessoa saía 2 horas da manhã de casa para chegar às 6 horas da manhã, igual a mim no tratamento, ficar as mesmas 4 horas que eu ficava e fazia mais 4 horas para casa quando ninguém da van passasse mal. Então, acho que aí é uma experiência de vida, uma coisa que para mim era sacrificante e que eu ficava 4 horas e meia com 31 anos de idade, a pessoa ficava 12 horas no mínimo com 75 anos de idade. E eu fazia durante 1 ano e meio, a pessoa já fazia mais de 10 anos. E aí você começa a dar valor à vida, e eu acho que indiretamente dá valor à importância da política, porque eu acho que exemplos como esse ainda provam que a gente é muito desigual, que as pessoas não têm as mesmas oportunidades, e eu acho que é para isso que serve a política, para a gente conseguir igualar a vida das pessoas, para a gente não ter uma diálise onde o cara viaje 4, 5 horas, e eu acho que esse é um dos casos, melhorou bastante de 4 anos para cá, mas a gente tem acompanhado, por exemplo, a Clínica de Santa Cruz, aí perigando fechar, e eu acho que imagina 200 pacientes saindo de Santa Cruz e indo para o centro do Rio de Janeiro. Acho que ninguém quer isso. Todo mundo sabe que é Brasil, num dia de sexta-feira, num dia de segunda-feira pela manhã, o rush que é na Avenida Brasil. Então, quando você fala em mudar de Santa Cruz para o centro, o que eu estou falando aqui se repete. Então, acho que é exatamente isso que a gente quer lutar. A gente sempre lutou, tenho um orgulho imenso em ter feito o que eu tive de saúde está sendo agora fazendo parte da minha vida política. E o Instituto Gato, ele está funcionando a todo vapor, não é isso?
Ele funciona a todo vapor, muito lastreado em voluntários, né? A gente tem muita gente aí que transplantou, muita gente que faz diálise. Estima, se eu não me engano, são cerca de 25 mil pacientes em diálise, muitos da zona oeste do Rio de Janeiro. A fila do transplante, que teve um trabalho gigante aí do governo para avançar, mas foi afetado em virtude da pandemia, né? Na pandemia a fila deu uma estagnada, porque por óbvios motivos, né? Você, quando transplanta, tem que ver qual o motivo da morte para não passar para a pessoa. Então, assim, acho que a gente precisa dar uma reforçada todo esse caso. Acho que, por exemplo, você tem coisas que aqui no Brasil ainda não são permitidas, como são a doação cruzada. Sempre é polêmico quando eu falo isso, mas você imagina, se eu tivesse uma prima que pudesse doar e não fosse compatível, hoje no Brasil esse doador se perde. Países como os Estados Unidos, você consegue, o meu primo doa para alguém e a mãe de alguém doa para mim. Então acho que são mecanismos que a gente tem que começar a pensar para agilizar a fila do transplante no Brasil como um todo, lembrando sempre que é um sistema seguro. Acho que as pessoas ainda têm aquele tabu, ficar com medo de falar que vai ser doador de órgãos. Não tem nada disso, não tem erro, não tem problema, ninguém vai sofrer nada, mas tem muito tabu ainda e as pessoas ficam com medo. E às vezes o medo dessas pessoas fazem a morte de várias outras. Isso é verdade. A gente vê muitas pessoas aí, não é isso, deputado? Precisando de doações de órgãos, né? Recentemente, um rapaz foi alvejado, né? Talvez por forma, como é que a gente pode, de uma forma que não deveria ter sido, né? Uma abordagem policial, né? Aí ele teve morte Teve um cerebral. gesto, né, a família. Eu acho Isso. que é um pouco isso, assim. Uma outra coisa que eu sempre falo e aí eu sou testemunha disso. Hoje você tem um exame que é o exame de creatinina. Eu não sou médico, mas aconteceu comigo. A creatinina não faz parte do hemograma completo, então muitas vezes a gente não pede o exame de creatinina ou as pessoas não se preocupam. E a creatinina é um grande medidor do rim, né? E hoje muita gente, como aconteceu comigo, quando você tem um problema no rim, às vezes você não sabe. Então, a importância de você procurar um médico, você se conscientizar, você pedir ao seu médico esse exame, porque quando eu descobri já era tarde demais. Então, um recado que eu sempre dou também, que os nefrologistas sempre falam, mas eu estou aqui reforçando para todo mundo ficar de olho na creatinina, não deixar o que acontecer comigo para evitar um processo de diálise, evitar entrar na fila aí do transplante. Eu não vou te fazer perguntas, né, dentro da área específica, né, mas é interessante você falar sobre a atenção, né, que todo mundo tem que ter em relação a essa questão que você passou esse tempo todo, quase 2 anos, digamos assim, né, padecendo em fila, enfim, espera, tratamento, etc. Então, eu acredito que você, Marcelo, como parlamentar, não é isso? Como deputado federal, acredito que você vai, sim, ter mais suporte, digamos assim, né? Principalmente a questão política, né? Para que possa trazer mais recursos, digamos assim, trazer mais possibilidades de tratamento, não é? Aqui para o nosso estado. Não, sim, acho que tem que avançar muito, avançou já bastante. Acho que a gente, durante esses últimos anos, o governo teve uma atuação aí bem eficaz, mas ainda tem que avançar muito mais. E eu sempre uso, acho que, esse exemplo da saúde para falar da importância aí da política, a importância de pessoas que gostem de trabalhar, porque eu sei que todo mundo está um pouco cansado, né? Quando você fala política, as pessoas desanimam, mas a política é a única forma de transformação. Eu acho que às vezes você esquece, não dá um voto e deixa aqueles caras que às vezes não dão esse valor que eu dou todo dia se prosperarem na política. E eu acho que para isso que a gente está aí, eu acho que é para isso que eu quero, acho que mais não só da saúde, mas é um estilo de vida que a gente prega. E aí vem as outras pautas, a questão da agricultura, a questão dos animais. Eu acho que todas são pautas muito emotivas, né? Onde você faz mais política com o coração do que com a razão. Eu acho que a política no Rio de Janeiro, principalmente, precisa um pouco mais de emoção e um pouco menos de razão. Porque se a razão liderasse, a gente não tinha vivido tantos problemas que a gente viveu aí no nosso passado. É interessante também a questão, viu, Marcelo?
que você pontuou, né? Ou seja, a gente sabe perfeitamente que o tripé da sociedade, do Brasil, do mundo no todo, é a saúde, a educação, segurança e etc. Né? E a questão da saúde, né? Ou seja, ela tem que ser muito priorizada no nosso Estado, não é isso? Sim, até porque a saúde é onde, de certa forma, você não tem segunda chance, né? Eu sempre falo isso, a educação tem 1 milhão de problemas, mas quando falta um professor em sala, as pessoas dão um jeito, a questão dos animais, a gente vai falar daqui a pouquinho aqui, mas aí você vê aí que há quanto tempo nada tinha sido feito no Estado pelos animais, e aí você sempre deu um jeito. Agora, na saúde não tem segunda chance, né? Na saúde, eu acho que você está ali esperando o seu medicamento, esperando seu médico, se ele não chega, você só tem sua religião. Sua única válvula de escape é acreditar. Mas, sinceramente, eu acho que é onde a gente precisa avançar cada vez mais. Acho que no plano federal a gente ainda precisa avançar muito. A gente precisa valorizar cada vez mais os profissionais. Eu acho que é um pouco isso que a gente pretende fazer, pretende lutar. Hoje, com o advento da internet, não é, Marcelo? A gente vê que a população ela está um pouco mais politizada, né? Ela procura um pouco mais, acredito eu, né? As nossas andanças que a TV Oeste e a RJ tem feito pela, mais aqui no bairro mesmo, nos bairros, né, da Zona Oeste, isso. E quando você se depara com alguma pessoa na rua e tal, aí você fica perguntando, você faz uma pergunta, ela, poxa, o que você acha do deputado fulano de tal, o que você achou do governo de Beltrano e tal. Então as pessoas hoje, com o advento da internet, ela vai lá e é necessário, acredito eu também, que faça-se uma busca para que você possa realmente conhecer o seu candidato, porque tem pessoas que não lembram qual foi o deputado federal, por exemplo, que votaram na última eleição, exatamente. Então, é muito bacana você, um parlamentar jovem, com coisas assim super bacanas, interessantes para o nosso estado, para a nossa cidade, enfim. Você trazer essas informações, né, de um tratamento precoce, você viveu na pele esse tratamento, né, da hemodiálise. Então, é bacana, entendeu? As pessoas buscarem, né? Puxa, deixa eu lá Exatamente. ver a história lá do Marcelo Queiroz. Deixa eu ver o que de fato ele fez, né? Eu acho que é isso. E hoje tem aí os mecanismos, né? Acho que vocês são um grande exemplo, né, da força da internet, né? A TV Oeste RJ, você tem aí vários mecanismos, mas eu sempre falo, as redes sociais não deixam mentir, Isso aí. porque você pode voltar 1 ano, 2 anos atrás para ver quem era o Marcelo Queiroz há 1 ano, 2 anos atrás. Eu acho que se fizer essa pesquisa, né, eu acho que já vale muito a pena, com todos os possíveis candidatos, entender o histórico do passado, ver o que a gente lutava. No meu caso, eu tenho aí essa questão dos animais muito latente, mas você vê quanto tempo a gente não luta por essa causa, levanta essa bandeira, e aí você vê, às vezes, dá uma aflição quando você vê, às vezes, pessoas que nunca tiveram muito sentido, nunca lutaram por nada, e aí, falando da questão dos animais, usando, né? Então, acho que isso em todas as áreas também. Imagino que é um cara que fez uma grande obra aí, quantos autores inexistentes que nunca fizeram nada por aquilo aparecem na época da eleição. Então acho que é ser justo. Eu tento ser muito justo, eu acho que dentro das minhas áreas eu defendo exatamente o que eu fiz. Porque eu acho que ninguém aguenta mais promessas, as pessoas já estão cansadas, as pessoas principalmente entendem, né, a diferença entre Câmara Federal, Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa e governo, né? Porque eu acho que, como deputado, você pode ajudar o prefeito, ajudar o governador, mas a tua função principal é fazer lei. Então, acho que essa é a grande diferença aí. A questão da causa animal, né, conforme você bem colocou agora, Marcelo, aparecem alguns possíveis aventureiros, não é isso? Falando sobre a proteção animal e tal, e enfim, né? Na realidade, a defesa ao animal, a causa, né, dos maus tratos, etc., vai muito mais abrangente, não é isso, Marcelo? Do que simplesmente dizer que, não, eu sou protetor do animal. Vou pegar aquele cãozinho ali, vou colocar para doação, vou pegar aquele bichano, vou colocar para doação para ver se algum voluntário vem
e pega esse bichinho, né? Então, você parece que realizou mais de 100 mil, não é isso? Castrações? Eu acho que a gente, assim, na causa animal, acho que primeiro é você gostar de bicho. Segundo, acho que qualquer pessoa que gosta de bicho já está ajudando muito a causa animal. Segundo, ter animal, acho que tratando bem, acho muito importante. Agora, é o que eu sempre falo, não adianta você querer ser pai de projetos dos outros. Isso. Não adianta você querer falar, eu tenho um cachorro e eu sou revolucionário da causa animal. Então, e muita gente ter cachorro só para vender no panfleto de campanha e depois eu não sei o que faz com os cachorros e gatos que pegou durante a campanha. Então, acho que esse é o primeiro receio. Segundo, eu acho que é trabalhar sério, eu tenho um orgulho imenso em ter um projeto hoje é o maior projeto do mundo de castração. Eu idealizei esse projeto quando fui secretário. São quase 140 mil castrações no dia de hoje. Eu peguei essa informação no site da secretaria. Quando eu deixei a secretaria, eu entreguei com 122 mil castrações e principalmente focado nas regiões que têm maiores problemas. E é o que eu sempre falo, né, Braga? Tem vezes que as pessoas que gostam de animal, a castração é importante porque ela alonga a vida do bichinho, ela dá mais oportunidade desse bichinho ter uma expectativa de vida maior. Mas mesmo as pessoas que não gostam de animal, a castração é um problema de saúde pública, é um programa de saúde pública, porque você tem a questão da raiva, você tem a questão da esporotricose, você tem a questão de doenças inerentes ao abandono dos animais. E aí a gente, obviamente, tem que lutar para ter cada vez menos abandono. Hoje a realidade de todas as ONGs do estado do Rio, do Brasil, é uma realidade dura. As ONGs superlotadas, precisando de doação, precisando de ração, precisando de tudo, sem espaço para novos animais. E essas ONGs são verdadeiros guerreiros, né? Porque, teoricamente, estão cumprindo aí um papel que deveria ser do Estado. E aí eu acho que a gente tem que avançar muito ainda. Eu acho que a castração talvez seja a base da pirâmide, mas eu entendo que você tem que trabalhar na questão do atendimento de cirurgias, por exemplo, de animal. Eu acho importante o hospital público veterinário, mas ele não resolve o problema, porque são 92 cidades, vocês são aqui da Zona Oeste, né, cobrem principalmente, são aí a maior emissora da Zona Oeste, vocês sabem o tamanho da Zona Oeste. Se fizer um hospital veterinário público em Bangu, ele não dá conta nem de Bangu, quanto mais de Campo Grande e de outros bairros aqui da Zona Oeste. Então eu sou a favor de descentralizar esse modelo, que foi o que eu fiz com castração e deu muito sucesso. É você conseguir credenciar, licitar o maior número de clínicas privadas. O sucesso do programa de castração está exatamente aí. Hoje parece que são 62 clínicas, são 8 ônibus grandes que fazem 350 castrações por dia. Esse ônibus, quando eu fui secretário, teve no Shopping Bangu, teve no Bangu Atlético Clube, mas esses 8 ônibus rodam aí o estado inteiro e 350 animais por dia, e você vê o motivo que chegou no recorde mundial. E eu acho que a grande vantagem de um programa como esse que eu idealizei é você ser democrático. Sim. A pessoa não precisa votar no Marcelo, ser fã do Marcelo Queiroz, porque você faz a marcação pelo site. Então, existe uma coisa mais democrática do que isso, porque eu acho que uma coisa que a gente tem que quebrar na política são esses intermediários. As pessoas têm que entender que deputado, vereador, não pode ser intermediário para programa público. E eu acho que esse é o que... diferencial, a grandeza, a gente pensar a política de uma forma diferente. Né? Acho que se você fosse pensar o que dá mais votos, às vezes seria fazer 10 castrações, fechar ali as vagas para você ter o controle de quem vai votar, quem não vai votar. E a gente exatamente fez uma coisa totalmente inversa, fez uma coisa que abriu para todo mundo. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer na cirurgia de alta complexidade. Outra coisa que eu defendo, a gente tem que ajudar, eu chamo de lar temporário remunerado, porque não tem mais sentido no mundo você ter abrigos. Não que eu seja contra, por exemplo, uma fazenda modelo, ela já está lá constituída, mas eu acho que esse não é o modelo do futuro. Eu acho que o modelo do futuro é exatamente você diluir entre quem gosta de animal. Não tem sentido, às vezes, um protetor ter 20, 30, 40 bichos que cuida sozinho, arcando com os custos desses animais, e aí você está pensando em construir um abrigo para botar 10 mil, e aí eu comparo muito, é que nem você botar 10 pessoas num espaço de 2 metros, 5 metros quadrados. As pessoas brigam, as pessoas transmitem doença uma para as outras, as pessoas ficam estressadas, as pessoas morrem. Então, nos animais não é diferente. Não adianta enxotar 300 animais no lugar que não cabe.
E eu também sou a favor porque eu acho, sinceramente, tem que ajudar quem já faz de graça um papel que é do governo. E eu acho que é uma luta constante. Esses são alguns dos temas, mas a gente conseguiu também, quando eu fui secretário, a gente aprovou a lei do cão de suporte emocional. As pessoas conhecem muito aquele cão-guia, mas hoje em dia você tem cão para quem ajuda quem tem autismo, quem tem depressão. A gente aprovou a lei que proíbe corrida de cachorro aqui no estado do Rio de Janeiro. Na época foi aí pauta de grandes reportagens, inclusive reportagens internacionais, dos maus tratos que acontecem nessas corridas. A gente aprovou o selo Amigo dos Animais, que está aí presente em diversos locais aqui da Zona Oeste do Rio de Janeiro, Exatamente. que são lojas, restaurantes, shoppings que aceitam os animais. Isso tudo fruto, eu acho, de muito trabalho. E a questão dos maus tratos, que aí a gente tem visto aqui, infelizmente, né, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, você tem muito problema ainda de maus tratos aos animais. E eu acho que essa é uma pauta que a gente vai ter que ter uma atenção especial. Acho que tem pautas que são essenciais, essa é uma, porque na minha concepção, quem maltrata animal é capaz de tudo. O cara que chuta um cachorro, que bota fogo num gato, esse cara faz qualquer coisa que seja com um ser humano. E eu tenho um orgulho muito grande em ter participado desse movimento que prendeu, que hoje em dia quem faz maus tratos, quem maltrata animal é preso. Então faz parte do movimento Cadeia para Maus Tratos. A gente usou deputados de outros estados para conseguir, mas eu tive atuação quase diária lá. E basicamente eu acho que esse talvez seja o maior desafio para os próximos anos. Imagino, porque a questão dos maus tratos aos animais, ele tem sido rotineiro, não é isso? Agora, recentemente, a gente viu uma mulher, não é isso, suspeita de maltratar o bichinho por conta de uma suposta traição do seu cônjuge, né? Aí vai descontar em cima do bichinho que, pô, tem nada a ver com a situação. Só para você saber que o trabalho é bom, esse bichinho é o Tonton. Isso. E o Tonton está em lar temporário na minha casa. Está na sua casa? Está na minha casa. A gente ontem fez esse resgate, acho que... E a gente tem tentado fazer vários aí, assim, eu uso alguns como exemplo. Outro dia, lá no Leme, né, Zona Sul do Rio de Janeiro, lugar mais caro, 2 gatos caíram de uma cobertura, e aí a gente, quando foi ver, tinham centenas de gatos, com um apartamento micro, a pessoa que cuidava toda arranhada, e aí você vê que às vezes vira um problema também que exige um acompanhamento médico. Não dá para culpar a pessoa, porque com certeza essa pessoa deve ter começado com 2, com 5, com 10 gatos, e depois aquilo ali acabou virando um problema de saúde. Mas você imagina o que é fazer um resgate de centenas de gatos, todos os gatos da mesma cor, um cruzando com o outro, nenhum deles castrado. Então, acho que esse é um exemplo. Outro exemplo a gente teve aí há pouco tempo atrás, aqui perto, que foi um gato amarrado há 13 anos numa corrente de 20 centímetros. E aí você vê que é difícil, mas aí por isso a importância do lar temporário remunerado, né? Assim, eu tenho lá uma regra com minha esposa, que é o seguinte, né? Eu tenho meus cachorros, né? Que são todos adotados, mas esses são meus. Eu não tenho gato hoje porque meu espaço onde eu moro é muito aberto e aí a gente tem medo de queda, né, dos gatos, e não dá para ter lá. Mas eu tenho uma regra que eu tenho um espacinho na minha casa onde está o Tonton hoje, que a gente só entra um novo animal quando a gente consegue doar adotante para esse. Então, acho que é basicamente isso que a gente luta, é espaço, porque às vezes você imagina o que é uma polícia, um bombeiro, já aconteceu isso comigo algumas vezes, às vezes tem um cachorro sofrendo maus tratos, a denúncia é em cima de um cachorro ou de um gato, quando você chega lá são 10. E aí o que você faz com 10? Eu acho que essa talvez hoje seja o grande gargalo da polícia, seja o grande gargalo na legislação de maus tratos. E o segundo, que a gente tem que mudar essa lei, acho que nos próximos anos, é uma lei federal lá em Brasília, que é, obviamente, o cara que fez o maus tratos pagar pelo tratamento do bichinho. Então, você viu lá ontem, a menina com raiva do marido chutou lá o bichinho, e aí eu tive que levar o veterinário para ver se o bichinho estava bem ou mal. Isso custa. E eu acho que isso tem que ser pago, não adianta só prender, tem que prender e cobrar os custos de quem maltratou o animal, da veterinária, do tratamento, para a pessoa sentir no bolso também. E hoje esse custo geralmente vai para os protetores, vai para quem... E, obviamente, eu acho que em menos de um ano,
avançou, quando eu fui secretário, muito na questão animal no Estado. Nunca existiu na vida uma castração no Estado. Hoje a gente comemora 140 mil, o maior programa do mundo. Então, acho que tem tudo para avançar. É uma pauta que eu tenho certeza que muita gente gosta. O sucesso no Castramóvel aqui em Bangu, né, eu tenho acompanhado de longe, eu não sou mais secretário, mas em Campo Grande, em Santa Cruz, é todo dia cheio. E isso prova quanto a Zona Oeste ama os animais. Trabalho bacana. Parabéns, viu, deputado? A TV Oeste RJ tem uma honra de recebê-lo conosco e a gente também faz esse apelo para você que nos segue, tem aí a sua admiração pelo trabalho da TV Oeste RJ, que siga as orientações do deputado Marcelo Queiroz. A gente ouviu aí de um advogado também, que é cadeia nele, que tiver efetuado, que venha a efetuar qualquer tipo de maltrato a qualquer, né, a qualquer animal. Então, a gente te agradece imensamente, viu, deputado? Esperamos que você tenha êxito para esse seu novo pleito. E a TV Oeste RJ pede para que o senhor deixe aí suas redes sociais, para que as pessoas venham conhecer cada dia mais o seu trabalho e aquilo que você também vai realizar, por favor. Primeiro, falar meu Instagram, Marcelo Queiroz 11. Agradecer muito a TV Oeste. Deixar abraço para um super irmão que a gente tem aqui, que é o nosso deputado Jorginho, Jorge Felipe Neto, né? Eu chamo Jorginho por ser meu amigo. Falar que eu quero ser para os animais o que ele e a família são para o táxi. Eu acho que essa é outra questão aí em pauta que tem tudo a ver com a Zona Oeste, mas não só com a Zona Oeste, em todo o estado do Rio de Janeiro. Acho que tem algumas pautas que você tem que defender, até a questão das terras, né, que a gente regularizou, de todo o trabalho feito. Acho que aqui a Zona Oeste precisa muito de regularização fundiária, e eu acho que eu avancei nos animais, ele me acompanhou nesses temas, e hoje a gente cruza muito os nossos temas, e eu acho que isso tem feito muita diferença na Zona Oeste. Espero voltar aqui inúmeras vezes, agradecer muito, parabenizar o super trabalho que vocês estão fazendo. Eu acho que o Rio de Janeiro precisa desse trabalho de notícias regionais. Acho que a gente hoje está muito escravo de notícias nacionais. Pouco se fala de Assembleia Legislativa, muito pouco se fala sobre Câmara de Vereadores e muito menos ainda se fala sobre as realizações na Zona Oeste. Eu acho que eles estão fazendo um papel que talvez a gente só sinta, não sinta talvez agora, mas nas próximas eleições eu tenho certeza que vocês vão ser o maior comunicador e maior influenciador na questão das realizações aqui. Eu acho que falta, as pessoas fazem muito, eu acho que eu vi ali pelas castrações, né? A gente ficava ali quase dia e noite, Jorginho, todo dia lá comigo, e a gente sabe que assim, a gente atingiu 10 mil pessoas, mas muita gente ainda não soube. E aí eu acho que esse é o papel da TV Oeste RJ, é informar, é analisar, é cobrar, é brigar e é defender quem faz pela Zona Oeste do Rio de Janeiro. Gente, muito obrigado, Braga, especialmente você, pelo super trabalho à frente dessa TV tão especial no meu coração. Ok, nós que te agradecemos por sua participação e em nome do nosso diretor-geral, Marcelo Moreno, a toda a nossa equipe de produção, Lucas, Gabriel, a Rosa, a gente tem uma equipe aqui que só tem fera com PH de farmácia, viu, deputado? Só campeão. Só campeão. E a gente vai te pedir também, tá? Continue nos seguindo. Se você tiver alguma sugestão de pauta ou alguma reclamação também do seu bairro, a nossa equipe de reportagem está aí funcionando a todo vapor e a gente vai lá atender a sua denúncia, responder de imediato todas as suas chamadas para que a gente possa estar contribuindo com a nossa Zona Oeste. Te agradecemos imensamente. Nos siga nas redes sociais. Muito obrigado, deputado federal Marcelo Queiroz. Até a próxima.